ele vai e pega a capa de Elias. Bem, aqui está um ponto de revelação, e você vai sair desse culto aqui com um princípio poderoso que vai destravar sua vida. Eu tenho certeza que uma unção poderosa vai te alcançar depois que você praticar o que você vai aprender aqui hoje. Amém? Você crê mesmo no que eu estou falando? Você pode dar um glória a Deus para me animar aí? Você pode dar um aleluia? Mistura os dois juntos, dá um aplauso ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olhem para cá. Olha que coisa interessante. Agora nós iremos aprender, deixa um pouquinho aqui a capa. Eu vou já voltar para ela. Está entendido que a primeira atitude de Eliseu, diante da capa de Elias, foi rasgar sua própria capa. Agora escuta. O que capa representa na Bíblia? Qual é o simbolismo, qual é a representação de capa na palavra de Deus? Escuta, naquela época, gente, porque o contexto histórico tem que ser ponderado, naquela época, a capa era uma espécie de carteira de identidade das pessoas. Se percebia uma pessoa pela sua capa. Exemplo, uma pessoa que tinha hemorragia, o leproso, ele tinha que usar uma capa para que as pessoas de longe identificassem ele como um leproso e o hemorrágico. O mendigo usava uma capa. Quando alguém passava com uma capa azul, olha aqui, ó. Quando alguém passava com uma capa azul, sabia-se que essa pessoa era muito rica. Por quê? Muitos caracóis tiveram que morrer para que a tinta azul pudesse tinturar aquele pano, aquele tecido, aquela capa. Então, sabia-se que aquela pessoa era uma pessoa rica. Entenda meu raciocínio. Pobreza ou nobreza eram identificadas por uma capa. Então, capa nas páginas da Bíblia representa identidade. Diga comigo, identidade. Hoje você vai começar a entender o mistério aqui. Deixa eu pegar a capa aqui de novo. Qual foi a atitude, a primeira atitude de Eliseu? Rasgou sua. Aplicando isso, trazendo para os nossos dias, o que foi então que Eliseu fez? Eliseu rasgou sua velha identidade, para então se revestir de uma nova identidade. Ei, escuta isso. Existe uma nova identidade em Deus que está sendo liberada dos céus para você nessa noite. Mas você precisa tomar uma atitude e rasgar a velha identidade. Aleluia! Você pode aplaudir a Jesus. Olha, gente, isso é muito sério. Existem algumas histórias na Bíblia que consolidam o meu pensamento. Você vai ver aqui. Há 2 domingos atrás eu preguei sobre uma figura bíblica, um personagem bíblico chamado Bartimeu. Bartimeu. O que tem em comum entre a história de Bartimeu e a história de Elias e Eliseu? Deixa eu ver se você está aqui no culto comigo aqui participando. Hein? Me ajuda aí? Eu esqueci, me ajuda? Capa. Bartimeu tinha uma capa, gente. E diz a Bíblia que quando Jesus chama Bartimeu, porque ele era cego, mas não surdo. Quando Jesus chama Bartimeu, a Bíblia diz que ele toma uma atitude. E a primeira atitude de Bartimeu foi pegar a sua capa e jogar fora. Capa fala do que mesmo? Naquele momento, Bartimeu estava dizendo: eu não quero mais essa vida de mendigo, de mendigância, de cego, de passividade. Eu estou rompendo com isso. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu estou caminhando agora para uma nova vida que está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Você sabe qual é o nosso erro? É que nós queremos vir para Jesus com a velha capa.
Esse é o nosso erro, é porque a gente vem para a igreja, para o evangelho, e a gente não quer renunciar à velha capa, à velha identidade, o velho jeito de ser, porque o seu maior inimigo não é o diabo, o seu maior inimigo é sua velha natureza. Essa palavra de Deus diz que Bartimeu pegou sua capa e lançou fora. Agora escuta, ei. Se eu pudesse dar um nome à capa de Bartimeu, sabe qual seria? Se eu tivesse que batizar aquela capa, o nome que eu daria a ela seria capa da contradição. Por quê? Porque a palavra Bartimeu, na sua composição etimológica, é uma palavra composta por um prefixo e por um radical. O prefixo bar, que era muito comum naquela época, era uma espécie de José de hoje. José Augusto, José Alberto, José Ribamar, José Fernando. José é um termo muito comum, na época era bar. Por exemplo, Bartolomeu, Bar Jonas, Bar Jesus, Bartimeu. E Bar significa o quê? Bar significa filho, diga comigo, filho. Timeu significa um homem muito estimado. Portanto, Bartimeu significa o filho de um homem muito estimado. Em tese, teoricamente, Bartimeu carregara no seu nome a promessa de ser o filho de um homem muito estimado. Mas quem era Bartimeu na prática, gente? Um cego mendigo. Gostei do que a pastora falou, cego mendigo. A Bíblia não diz mendigo cego. Por que a Bíblia não diz mendigo cego, diz cego mendigo? Porque não era a cegueira a extensão da mendigância, mas era a mendigância a extensão da cegueira. Vou explicar melhor. Bartimeu não era cego porque era mendigo. Bartimeu era mendigo porque era cego. A falta de visão leva um homem à mendigância. E um dia o Espírito Santo me disse que mendigo, olha a definição que Deus me deu de mendigo. Eu estava orando sobre essa palavra aqui, há 2 anos atrás. E o Espírito Santo me disse: o mendigo é uma pessoa que vive pelo esforço e sacrifício de outros. Ei, irmão, eu quero que você redobre sua atenção, porque é sério o que eu vou falar aqui. Mendigo é uma pessoa que vive pelo esforço e sacrifício de outros. O que tem a ver, Bartimeu, com a igreja de Jesus hoje? Qual era o nome da capa que eu disse que eu daria? Capa da contradição. Por que contradição? Porque Bartimeu tinha uma promessa, mas ele não passou de uma promessa. Na prática ele era outra coisa. Meu Deus, a igreja de Jesus tem uma promessa. Ei, meu irmão, ei, acorda. Você que veio para esse culto, você é crente, você é igreja. Existe uma promessa na palavra de Deus a teu respeito. E sabe o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por propriedade exclusiva do Senhor. Se você faz parte dessa igreja gloriosa, sinalize e glorifique ao Senhor esta noite. Mas, gente, cá entre nós, na prática, em tese, beleza, mas na prática o que a gente tem visto é um monte de crente mendigo, vivendo pelo esforço e sacrifício do outro. É sério o que eu estou falando, gente. Agora, olha, sabe quem são os culpados? Não são vocês. Vocês não são culpados. Os maiores culpados somos nós, pastores. Inclusive quem vos fala. Nós somos os maiores responsáveis por essa construção da mentalidade de mendigância, porque nós formamos opinião. Somos formadores de opinião. Eu te digo porque é muito comum a gente ligar a televisão e ver lá um pastor na televisão dizendo assim: venha para a igreja tal dia, porque eu estou me consagrando por você. Eu estou orando e jejuando 40 dias no monte por você. Venha para a igreja do jeito que você estiver, porque eu estou me santificando por você. Venham, mendigos, porque o mendigo é uma pessoa que vive pelo esforço e sacrifício dos outros. Ei, irmão,
Eu não posso me consagrar por você, não. Você tem que se consagrar por você.